Hoje eu estou vivendo o melhor momento da minha vida. E se você quer saber qual o segredo, qual o meu segredo para estar vivendo o melhor momento da minha vida, eu quero convidar você a ficar aqui nesse vídeo até o final. Eu sou uma pessoa que sempre tive um humor meio melancólico. Por vezes eu tinha uma visão muito negativa da vida. Deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou Tainá Gomes. Para quem é novo aqui no canal e ainda não me conhece, esse é o meu canal Uma Vida com Propósito. O vídeo de hoje é um vídeo motivador. Eu passei um tempinho sumida aqui do canal, mas foi por ocupações pessoais mesmo. Então, eu sempre fui essa pessoa, né, com aquele humor meio melancólico, e eu tinha uma visão um pouco negativa da vida, e eu não sabia processar os meus momentos de dores. Quando eu digo assim que eu estou vivendo o melhor momento da minha vida, eu não estou querendo dizer para vocês que minha vida é perfeita, ou até mesmo que eu não enfrento ou passo problemas nenhum. Pelo contrário, eu estou passando por problemas nesse momento, mas a minha forma de ver isso, de administrar isso, é completamente diferente. E aí que tá o pulo do gato, e aí que as coisas começaram a mudar, né? Antes, na minha infância e na minha adolescência, em nenhum momento eu fui ensinada a gerir as minhas emoções, porque isso é muito importante, a gestão da emoção, né? Seria até interessante ter essa matéria na escola de inteligência emocional, de gestão da emoção, para ensinar os jovens a lidar com suas próprias questões, com suas próprias emoções. E eu nunca tive, nem de longe eu tive, e eu não culpo as pessoas por isso, até porque as pessoas responsáveis por minha criação também não tiveram isso, então como elas iriam me passar, né? Mas eu passei por muitas coisas na minha vida e eu não soube digerir isso, principalmente na infância. Eu sou órfã de mãe e para mim foi difícil. Tudo que acontecia na minha vida de ruim, eu atribuía pelo fato de eu não ter minha mãe. Eu pensava assim, que eu tô passando por isso porque minha mãe não tá aqui para me proteger, para interceder por mim. Minha mãe não está aqui para cuidar de mim, para trazer as coisas que eu preciso. Por isso, eu tô passando por todas essas coisas. Então, eu cresci sem senso de identidade, e eu digo até mesmo sem senso de pertencimento. É como se eu me sentisse um patinho feio. Um patinho feio. Eu não gosto muito de falar sem detalhes da minha infância para não expor ninguém, não expor as pessoas que eu amo, as pessoas que cuidaram de mim e que ofereceram o melhor que tinha, né? O melhor que elas poderiam fazer naquele momento com os recursos que elas tinham. Mas, enfim, eu cresci com autoestima bem baixa, com um senso de identidade zero, que eu não sabia quem eu era, eu não sabia do meu valor enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto mulher, não sabia, e nisso se perde muitas coisas. Se perde muitas coisas porque a gente aceita qualquer coisa na nossa vida, a gente aceita qualquer amizade. Disso aí já entra a carência. Quando a gente não tem um senso de identidade definido, é muito normal que a gente seja uma pessoa carente e, consequentemente, que você aceite qualquer tipo de relacionamento. Não importa como as pessoas te tratem, suas amigas, até mesmo a sua família tóxica te trate, você tá ali lutando o tempo todo para ser aceita, sabe? Para se sentir pertencido em um grupo, porque você ainda não consegue enxergar ainda o seu valor. E assim foi a minha infância, a minha adolescência,
eu me senti assim, rejeitada, né? Não vou adentrar assim em detalhes do porquê. Eu quero tentar ser objetiva nesse vídeo, mas isso tudo foi criando em mim uma visão muito negativa da realidade. Eu passei por muitas frustrações, muitas tristezas, muito cedo. E só explicando uma coisa, essa questão de se sentir rejeitada pode ser fruto de muitas coisas e da nossa própria interpretação das coisas. Por exemplo, eu não tinha minha mãe. E isso, por si só, já gera esse sentimento de, não de rejeição, mas de abandono, porque acho que dificilmente alguém vai conseguir ocupar esse lugar da mãe. Que a mãe, ela dá vida pelo filho, ela tenta dar o melhor pelo filho. E as outras pessoas da família, cada um tinha seus filhos, tinha suas famílias, cada um fazia o melhor para os seus, né? Então, eu cresci com essa coisa assim, que o abandono traz, os sentimentos que o abandono traz. E daí, eu lembro que eu cresci procurando uma mãe nas pessoas, né? Eu fui criada por minha avó. Eu sei que ela me amava muito, que vó me amava muito, do amor dela por mim. E que ela deu o melhor por mim, fez o melhor por mim dentro das condições dela. Ela tinha os próprios problemas dela, nem por isso ela deixou de me dar amor. Mas é diferente da gente ser criada com os nossos pais, em um lar funcional, que ali é suprido os nossos sentimentos enquanto criança, enquanto adolescente, enquanto filhos, né? Eu não tive, assim, essa completude. E eu acredito que a maioria das famílias, dos jovens, passem por isso. Isso construiu em mim uma imagem, assim, muito negativa da realidade, de modo que eu sempre esperava algo a dar errado na minha vida, sabe? E sempre dava. Porque a nossa mente cria a nossa realidade, né? Aquilo que você tá ali pensando, batendo o tempo todo, cria a nossa realidade. Se você tá pensando em coisas negativas, em tragédia o tempo todo, isso que a sua mente tá pensando vai chegar até você. Vai chegar. E isso, o que é que isso me causava? Uma infelicidade, uma tristeza muito grande, uma insatisfação com a vida gigantesca, sabe? Eu vou usar uma frase que é o título de um filme. Eu vivia à procura da felicidade. E eu pensava, meu Deus, que felicidade é essa? Que felicidade é essa que nunca chega até mim? Que paz é essa que excede todo o entendimento que eu ainda não conheço? E daí, hoje eu fico pensando, meu Deus, demorou tanto tempo para eu conseguir essa tal felicidade, me sentir em paz, ter essa paz interior, ter uma visão positiva do presente e do futuro, de olhar para mim e ver coisas boas dentro de mim, de olhar até para o meu passado e poder ressignificar o meu passado e gerar paz dentro de mim, olhar para o meu futuro com esperança, de que tudo já deu certo e que se der errado, eu ainda assim vou enxergar a beleza na vida, na minha vida. Hoje eu tenho enfrentado alguns problemas, sim alguns problemas, mas isso não tira mais o meu brilho, isso não tira a minha alegria de viver, de querer viver, sabe? De ter a consciência, o bom senso, sabe? De olhar para trás e ver todo o caminho que eu percorri e de me ver como vencedora, como vitoriosa. Antes eu usava o termo guerreira, hoje eu não uso mais esse termo porque traz uma ideia de sofrimento, de muito sofrimento que nunca dá certo. Eu prefiro usar o termo vitoriosa porque eu passei por tantas coisas e venci e tenho vencido cada vez mais. Então, foi um processo para eu chegar até aqui, para eu ter esse posicionamento.
Perceba, quando eu falo assim, ó, que eu estou vivendo o melhor momento da minha vida, né, como eu falei no início do vídeo, eu não estou dizendo que a minha vida é perfeita, eu não estou dizendo que eu não enfrento problemas, que não tem dias que eu fique triste, não é nada disso. O que eu estou dizendo é que eu estou vivendo o melhor momento dentro da vida porque eu encontrei dentro de mim a felicidade, a paz, eu descobri quem eu sou, eu descobri a minha verdadeira identidade, porque eu passei a me amar, a me enxergar como um ser humano cheio de valores, de me enxergar como um ser humano lindo, de querer ser quem eu sou, de querer ser eu. Porque já teve tempo que eu não queria ser eu não queria ser a Tainá, né? Eu enxergava valor em todo mundo, menos em mim. Você também é assim? Você também não consegue olhar para dentro de si, enxergar a sua beleza enquanto ser humano? Você se vê de repente como um fracassado, como ser uma pessoa sem valor, sem que você não é importante, né? Então, assim, eu te convido a viver um processo de autoconhecimento, porque não foi da noite para o dia. A maior parte da minha trajetória foi com essa visão negativa da vida, com esse estado de sofrimento interior muito grande. E eu comecei a viver um processo de autoconhecimento, foi de 2021 para cá. E as coisas não mudaram da noite pro dia, foi mudando gradativamente. E eu sou muito grata a Deus por me permitir viver esse processo de autoconhecimento, né, de amor próprio, de ver o porquê eu vi as coisas daquele jeito, de ligar uma coisa a outra, e as fichas irem caindo, e ligar, eu penso desse jeito porque na minha infância aconteceu esse evento específico, e a partir daí eu fiquei desse jeito, né? E todos os outros fatos que aconteceram foram moldando a minha forma de pensar, a minha forma de ver as pessoas, de ver a vida, de ver a mim mesma. E quando eu comecei esse processo de autoconhecimento, que eu fui tomando consciência, né, dessas coisas, as coisas começaram a mudar gradativamente. Daí eu já comecei a sentir paz, daí eu já comecei a modular meus pensamentos, né, a impugnar os pensamentos negativos, aqueles pensamentos melancólicos. E para você ter uma ideia, ainda hoje, ainda vem aqueles pensamentos intrusivos, sabe? Querendo me fazer ter uma visão negativa ou do futuro, ou até mesmo do agora. E aí eu uso técnicas que eu aprendi na terapia, que eu aprendi nos cursos de inteligência emocional. E eu converso com esses pensamentos, eu expulso eles, eu paraliso eles. E eu me convido a enxergar a realidade e a entender que esses pensamentos são pensamentos disfuncionais, completamente disfuncionais, porque eles divergem da realidade, né? Então, eu acho que todo ser humano deveria viver esse processo, merece viver esse processo de autoconhecimento, merece praticar a gestão da emoção todos os dias. Quando eu paro para conversar comigo mesmo, para rejeitar pensamentos negativos, eu estou praticando a gestão da emoção para ter inteligência emocional. E esse foi o ponto-chave, foi o segredo assim da virada de chave para eu conseguir ser quem eu sou hoje, para eu conseguir ter paz, mesmo em meio a